Espírito de Deus, aqui está teu filho, canal que o Senhor irá usá-lo nesta tarde para a tua igreja, Senhor. Que a palavra, Senhor, flua de uma forma suave, poderosa, simples. E que a tua igreja, Senhor, esteja com os corações bem abertos, mansos, para ouvir e receber o que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Senhor, pela presença do teu filho e de todos os teus filhos que aqui estão. No nome poderoso de Jesus. Amém. Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa riquíssima oportunidade que Deus ele nos concede de estarmos aqui juntamente com os irmãos unidos para juntos adorarmos e exaltarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Já vimos o Senhor falar através dos louvores, através das palavras que foram expressadas aqui nesta noite, e cremos assim que o Senhor vai continuar falando aos nossos corações. Quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Ari. Deus abençoe o senhor, sua família, a nossa irmã Salete, a nossa irmã que está dirigindo este trabalho. Seja Deus louvado pela vida de todos. A minha esposa também, que não é eu que ela não está me acompanhando hoje, eu que estou acompanhando ela. Ela já veio aqui outras vezes, a cantorinha, como chama a irmã. Seja Deus louvado pela vida da minha esposa. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, e o versículo de número 40. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 40. Os que encontraram, digam amém. Passaremos a ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 40, que diz assim a palavra de Deus. Mas Pedro, colocando todas para fora, ajoelhou-se e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Amém? Graças a Deus. Somente este versículo para a nossa meditação nesta tarde abençoada que Deus ele nos proporcionou. O livro de Atos dos Apóstolos, ou também conhecido como Atos do Espírito Santo, que tem por escritor o evangelista Lucas. Como todos nós conhecemos e sabemos, Lucas ele escreveu 2 livros no decorrer da sua trajetória ministerial. O primeiro livro que Lucas ele vai escrever é o livro que intitula o seu nome, o livro do evangelista Lucas. E o segundo livro que ele vai escrever é o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, a qual fizemos esta pequena leitura nesta tarde. Lucas, o único pregador gentil dentre os evangelhos, que fez composição dentro dos evangelhos sinóticos, composto por 3 evangelhos: o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho segundo escreveu Lucas. Neste texto, Lucas ele vai referenciar a respeito de uma mulher por nome de Dorcas, ou Tabita, dependendo da tradução para o seu nome. Esta mulher era habitante da cidade de Jope. Jope era uma pequena cidade, pequena em regimentos, porém ela rica, pois Jope ela foi conhecida por ser uma cidade portuária, aonde os navios atracavam em Jope, e recebia a visita anualmente de muitos portadores que se deslocavam até Jope para comercializar ali naquela cidade.
nós vemos em vários textos sagrados o próprio apóstolo Paulo, ele pregando no porto de Jope para as mulheres pecadoras, que tinha por Deus uma deusa por nome de Diana. Então nós vemos Jope em vários textos revelado na Bíblia Sagrada, e Dorcas habitava em Jope. Porém a Bíblia Sagrada diz que um belo dia Dorcas ela morre. Dorcas ela vem a óbito. O texto não refere à doença dela, porém o texto ele é categórico a afirmar que Dorcas ela morre. E o texto sagrado ele nos revela que Dorcas era uma mulher cheia de favores e de esmolas diante de Deus. Era uma serva do Senhor, uma mulher de boas obras. E o texto sagrado diz que quando Dorcas ela vem a morrer, diz que o clamor foi grande em Jope. Ela se torna bastante conhecida por conta de suas roupas. Dorcas era costureira. E isso que me chamou bastante atenção ao ler este texto, ao meditar nesta palavra, que todos nós sabemos hoje, ao comprarmos uma camisa, uma calça, um paletó, nunca você vai ver numa etiqueta o nome da costureira ou do costureiro que ele trabalhou para poder confeccionar aquela roupa. Você vai ver a marca, você vai ver o tecido, você vai ver vários tipos de indicações para aquela roupa, mas nunca o nome da costureira, nunca o nome do costureiro, ele vai vir na etiqueta daquela roupa. Além do que mais, o costureiro, como nós sabemos, quando nós chegamos dentro de um lugar onde existe vários tecelão, ou quando se chega em uma loja ou uma fábrica, dificilmente você vai conhecer quem é o costureiro ou a costureira. Por quê? Porque aonde ele trabalha é num lugar fechado, num lugar oculto. Você vai conhecer o vendedor, você vai conhecer o dono da loja, você vai conhecer os representantes, mas dificilmente você vai conhecer o costureiro. Se você observar toda a Bíblia Sagrada, você não vai ver nenhum dos discípulos falando a respeito de Dorcas. Você não vai ver nenhum apóstolo falando a respeito de Dorcas. Você não vai ver nenhum discípulo, você não vai ver em nenhuma outra passagem da Bíblia falando a respeito de Dorcas. Porém o texto sagrado diz que quando Dorcas morre, há um clamor muito grande em Jope. A Bíblia Sagrada diz que algumas pessoas que estavam ali, os discípulos, ele ordena com que 2 moços ele fossem direcionados até uma pequena cidade por nome de Lida, que ficava próximo a Jope. Sabendo que Pedro estava ali naquele ambiente, eles ordenam com que os 2 servos fossem até lá e dissesse a Pedro que viesse rapidamente para Jope, porque Dorcas havia falecido. E aqui eu quero entrar dentro de uma linha de pensamento com os irmãos, porque todos nós sabemos que aqui há um reconhecimento de autoridade que os discípulos estão tendo com Pedro. Porém o que o texto nos revela é que quem envia aqueles 2 servos são 2 discípulos, que envia 2 servos até Jope, até Lida, para poder trazer Pedro até Jope, para Pedro orar por aquela mulher por nome de Dorcas. Só que o que eu acho interessante neste texto é que o texto diz que quem vai enviar 2 servos para trazer Pedro não é outra pessoa, são 2 discípulos. E quem eram esses discípulos? Esses discípulos são discípulos de Jesus. E quem é Pedro? Pedro também é discípulo de Jesus. Então quando eu comecei a ler este texto, eu comecei a perguntar para mim mesmo: e por que esses 2 discípulos, pastor, eles não fizeram uma oração por Dorcas? Porque o texto diz que eles enviam aqueles homens até Pedro, para que Pedro viesse orar. Mas aqueles homens não tomam uma atitude de orar. Quem sabe Deus não fazia um milagre, quem sabe Deus não operava um milagre. O pastor ele mora em Natal, e de repente qualquer um dos irmãos que estão aqui, ele se depara com uma pessoa que se encontra possessa por demônios, ou uma pessoa que se encontra enferma, e talvez aquela atitude ela tem que ser tomada na hora. Às vezes nós tomamos uma atitude em ligar para o pastor.
aqui nós vemos um reconhecimento de autoridade, e eu respeito isso, porque a autoridade maior aqui é o pastor. Porém, existem momentos de nossas vidas que nós temos que tomar a atitude de discípulo e de servo do Senhor, porque tem coisas que não é para 5 minutos, tem coisa que não é para 10 minutos, tem coisa que não é para 1 hora, tem coisa que não é para 1 mês, tem coisa que é para agora, e nós precisamos ter um reconhecimento da autoridade que foi nos dada. Um certo dia Deus se depara diante dos discípulos, o próprio Jesus, e disse assim: eis que vos dou poder, em meu nome curarão os enfermos, falarão novas línguas, expulsarão os demônios. Eu quero que você saia daqui nesta tarde com uma certeza: o Espírito que estava habitando na vida de Pedro, o Espírito que estava habitando na vida dos discípulos, é o mesmo Espírito que está sobre a vida de vocês, e vocês têm autoridade, vocês têm poder. Então, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, começa a usar a autoridade que foi lhes dada. Pelo amor de Deus, atente para o chamado de Deus que está na vida de vocês. Tem momentos que temos que chamar o pastor, sim, reconhecimento de autoridade, mas tem momento que é só você e Deus. Então você invoca o nome do Senhor, e o Espírito que está sobre a sua vida, ele vai operar o milagre no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Os discípulos, eles ordenam com que os 2 servos, eles vão até Lida, trazem Pedro. E o interessante, o texto sagrado diz que quando Pedro chega, ele vai até o quarto alto, onde havia sido depositado o corpo de Dorcas. Perceba que Dorcas já estava morta. E a Bíblia Sagrada diz que quando Pedro, ele sobe até o quarto alto, aonde estava depositado o corpo de Dorcas, a Bíblia Sagrada diz que quando ele chega lá, ele se depara com uma cena. E que cena é essa? Havia um ritual ali. As viúvas, perceba, viúvas. Quem eram viúvas? Desprivilegiadas da sociedade da época. Aquelas que ninguém fazia questão de olhar para elas. A prova disso é que quando Jesus ele vem à terra, Jesus ordena por diversas vezes aos seus discípulos: façam a obra, mas nunca esqueçam dos órfãos e das viúvas. As viúvas agora estão com as roupas, as túnicas que havia sido feito por Dorcas enquanto estava convivo. E elas acenavam, balançavam as vestes, balançavam as túnicas que Dorcas havia feito quando estava em vida. E foi aquilo que também me chamou a atenção dentro deste texto. O que era que representava as túnicas? O que era que representava as roupas? As obras de Dorcas. As obras que Dorcas havia feito ainda quando estava em vida. E quem era que estava apresentando aquelas obras? As viúvas, aquelas que ninguém dava nada por ela, aquelas que eram desprivilegiadas da sociedade, mas naquele momento estão servindo para apresentar as obras que Dorcas havia feito com vida. Eu volto um pouco da mensagem aonde eu referi para os irmãos. Você não vê falar em Dorcas por nenhum discípulo, nem um apóstolo, nem um evangelista e nem um profeta, mas agora Deus está usando as viúvas para apresentar as obras que Dorcas havia feito ainda quando estava viva. Sabe o que é que eu aprendo aqui, pastor Ari? É que eu posso até morrer, a minha matéria pode até se desfazer hoje, amanhã, mais tarde, no pó da terra. O Senhor está aqui, pastoreando a igreja, cantando, louvando. A sua matéria pode se desfazer daqui para mais tarde, amanhã ou depois. O Senhor é quem sabe. Mas um belo dia, alguém vai entrar por estas portas e dizer assim: olha, estas colunas aqui, elas foram edificadas por o pastor Ari. Olha, este púlpito quem mandou fazer foi o pastor Ari. Olha, aquela senhora ali, ela estava esquecida pela sociedade na sua casa. O pastor Ari foi lá, transmitiu uma palavra, e hoje ela
se encontra na casa do Senhor, exaltando, glorificando o nome do Senhor. O que é isso? É obra. O que é que eu quero te dizer nesta tarde? É que você pode até morrer, irmãos, mas as suas obras, elas ficam lembradas. A sua obra, ela não morre. Então permaneça fazendo a obra. Quando for lhe dado algo para você fazer em prol do reino de Deus, não diga assim: eu vou ver, quem sabe um dia eu vou orar ao Senhor. Não, abraça, concretize aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos, porque o corpo passa, a matéria é dissipada, mas as obras permanecem, e as obras são lembradas diante do trono de Deus. As suas obras, elas não morrem. Por isso que existem 2 livros no céu: o livro da vida e o livro das obras. As mulheres estão levantando as túnicas, estão levantando as vestes que Dorcas havia feito enquanto estava viva. Pedro chega diante de Dorcas, do seu corpo, e diz: primeira ordenança de Pedro, saiam todos. E todos se ausentam ali daquele quarto. Pedro dobra o seu joelho, ergue a sua voz e diz: Tabita, Tabita, levanta-te, levanta-te. O texto sagrado diz que quando Pedro ele invoca ao Senhor e começa a orar, o texto sagrado diz que ela abre os olhos e primeira coisa que ela contempla a Pedro. Só que existe uma espiritualidade para esse clamor, irmão. Porque enquanto você está aqui dizimando, Deus permanece sentado no trono. Enquanto você oferta, Deus permanece sentado no trono. Enquanto a minha esposa cantava aqui, Deus permanece sentado no seu trono. Enquanto você evangeliza, Deus permanece sentado no trono. Enquanto você transmite uma palavra para alguém, Deus permanece sentado no trono. Mas a Bíblia Sagrada diz que pelo clamor de um justo, o Senhor ele se levanta do seu trono. A Bíblia Sagrada diz que Pedro ele ergue a sua boca e começa a clamar ao Senhor em prol daquela vida. Deus ele se levanta do trono e Deus ele começa a agir nas dimensões espirituais e nas regiões celestiais. Como assim? Eu não entendi. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando o ser humano morre, o espírito ele volta para o pó, mas o espírito ele vai para Deus, que é o Deus, mas a carne, a matéria, ela volta para o pó, porque foi de lá que ela veio. E nós sabemos que nós somos dotados de 3 caracteres, que é corpo, alma e espírito. Isso faz de nós tricotomistas. O que é isso? Eu não entendi. Quando Pedro começa a clamar, ouve-se uma voz em 3 lugares. Primeiro, a terra ela escuta a voz de Pedro, o corpo começa a se preparar para receber, a alma e o espírito. Enquanto isso, a alma está guardada pela morte, porque Jesus ele ainda estava concretizando o seu plano. Aí quando a voz ela ecoa nas regiões da morte, a Bíblia Sagrada diz que ela começa a se mover e abre os seus olhos. Mas o que eu acho interessante é a terceira voz, aonde vai ser escutada. Ela precisava ser escutada no céu, irmão, porque o espírito, o fôlego de vida, ele foi dado a Dorcas e precisava ser liberado do Deus Todo-Poderoso. Então o corpo ele se prepara e recebe a alma, recebe o espírito. Sabe por quê? Porque aquele que clama verdadeiramente de todo o seu coração, o Senhor se levanta do trono para dar vitória. O teu clamor ele tem um poder diante de Deus. Se você crê nesta palavra, então adore a Ele nesta tarde. Começa a clamar a Ele nesta
nesta noite. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita, mas o teu clamor, ele chega no trono de Deus e ele chega em teu favor. Se você crê nesta palavra, abre a tua boca e glorifica o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ela recebe o Espírito e abre os seus olhos. O interessante, ela abre os olhos e o texto diz: ela senta-se. Qual foi a ordenança de Pedro? Tabita, levanta-te. Ela não levantou. Tabita, ela não levantou. Em nenhum texto, em nenhuma tradução bíblica, você vai ver o texto dizendo que ela levantou-se. Ela sentou-se. Mas a ordenança de Pedro foi que ela se levantasse. Aí eu fui meditar no capítulo de número 3 do livro de Atos dos Apóstolos, onde a Bíblia Sagrada diz que Pedro e João, eles vão ao templo para orar. E quando eles chegam na porta do templo, o texto sagrado diz que um mendigo que estava à porta do templo olha para eles e, como de costume, diz: me dá uma esmola. Pedro olha para ele com autoridade e diz: eu não tenho ouro e nem tenho prata. Aí Pedro vai dar a mesma ordenança que deu para Dorcas, para aquele homem: em nome de Jesus, o Nazareno, é isso que eu tenho, levanta-te. Ele não se levantou-se. Ele não levantou-se. Eu vou encerrar aqui. Quando ele chega para o paralítico e diz assim: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aí o texto diz: e tomando ele pela mão, de um salto, o colocou de pé. Vou repetir de novo: e tomando ele pela mão, de um salto, o colocou de pé. Versículo de número 40. E Pedro disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e assentou-se. Verso de número 41. E ele, dando-lhe a sua mão, a levantou, chamou os santos e a viúva e apresentou a eles viva. Eu não entendi. Eu vou transmitir para você. Da mesma forma que ele chega para o paralítico, capítulo de número 3, e diz assim: levanta-te. Ele não se levantou, mas Pedro, ele toma ele pela mão e de um salto coloca de pé. Da mesma forma ele chega para Tabita e diz: Tabita, levanta-te. Aí Tabita não se levanta, mas a Bíblia Sagrada diz, verso de número 41, e estendendo-lhe a mão a Tabita, ele a coloca de pé. O que é isso, irmãos? Aí eu vou para João capítulo de número 5, aonde Jesus ele chega para o paralítico que estava há 38 anos sofrendo de uma paralisia infantil, aonde o texto sagrado diz que agora Jesus chega para ele e diz assim: ei homem, eu não preciso de homem. Quando ele diz assim: não tem homem algum que quando a água é agitada me leve até lá, mas sempre vem outro antes de mim. Mas Jesus não perguntou isso. Jesus chega para ele e diz assim: ei, toma o teu leito, levanta-te e anda. Aquele homem se levantou, colocou o leito sobre as costas e começou a caminhar. Diferente de Pedro, que chega aqui e diz: levanta-te. Ele não se levantou, mas Pedro não se contentou com aquilo. Pedro toma os dois pela mão e um coloca de pé. Sabe o que Pedro estava dizendo? Pedro estava dizendo: eu reconheço que para levantar só existe um. Para levantar só existe um. E qual é o nome dele? É Jesus Cristo de Nazaré. Mas Pedro estava dizendo: mas eu posso contribuir para este levante. Eu posso contribuir como?
como? Estendendo a mão, estendendo a mão. O Espírito que foi me dado não dá o poder para levantar ninguém, mas eu posso contribuir para ele se levantar. Estenda a mão, estenda a mão, estenda a mão, estenda a mão. Isso é uma palavra profética, irmão. Isso é uma palavra profética. Estenda a mão para aquele que está caído e coloque-o de pé, e o nome do Senhor será glorificado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia. Pedro, estendendo-lhe a mão, a colocou de pé. Nós fomos chamados para isso, para estender a mão. Isso fala de obras. E saiba de uma coisa: as obras de Dorcas não foram vistas por os discípulos, simplesmente foram apresentadas a eles. Não foram vistas por profeta, por sacerdotes, mas foram vistas diante de Deus. E o Senhor diz: as vossas obras têm uma recompensa. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Faltam 3 minutos, entreguei na hora certa. Deus abençoe a todos os irmãos. Obrigado pela oportunidade, pastor Ari, irmã Salete, nossa irmã. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Eu agradeço essa riquíssima oportunidade.